today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula de eletrodinâmica. Nessa videoaula eu quero falar com vocês especificamente sobre a associação de resistores. Em videoaulas anteriores nós tratamos sobre as leis de Ohm, falamos sobre a primeira lei de Ohm, sobre a segunda lei de Ohm, falamos sobre a ideia de condutividade, o que são resistores ômicos e o que são resistores não ômicos. Agora a gente precisa falar um pouco sobre essa parte de associação de resistores, que vai pegar a parte de associação em série, associação em paralelo e associação mista de resistores, beleza? Pessoal, quando a gente fala nessa parte de associação de resistores, o que a gente precisa levar em consideração? Tudo que nós fizemos até agora, nós levamos em consideração apenas um resistor conectado a uma fonte de energia elétrica, que nós chamamos de gerador, né, que pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser uma tomada, né, apesar da tomada não ser um gerador, a gente vai considerar como se fosse um gerador. E nós analisamos esse circuito elétrico bem simples, levando em consideração apenas um resistor ligado a esse gerador de eletricidade. Só que na maioria das vezes, quando nós tratamos de circuitos elétricos, levamos em consideração circuitos elétricos mais complexos, nós temos diversos resistores associados. E esses resistores, algumas vezes, eles estão associados em série, outras vezes eles estão associados em paralelo. E na maioria das vezes, esses resistores se encontram associados de forma mista. Então, para a gente resolver um determinado circuito para 2, 3 ou mais resistores, nós vamos ter que considerar esses resistores como eles estão associados, ou seja, nós vamos ter que levar em consideração que esses resistores podem estar associados em série, podem estar associados em paralelo, ou pode estar em uma associação mista, que é quando eu tenho associação em série e paralelo simultaneamente. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos iniciar os nossos estudos levando em consideração uma associação em série de resistores. Pois bem, quando nós falamos em associação em série de resistores, como que eu vou fazer para identificar se esses resistores estão associados em série ou não? Para a gente poder identificar se esses resistores estão em série, nós temos que levar em consideração a forma como esses resistores estão associados, tá? Então, ou seja, para 2 ou mais resistores estarem ligados em série, nós vamos ter que, esses resistores eles vão estar ligados em série, melhor dizendo, quando o primeiro resistor estiver ligado ao segundo resistor, o segundo ligado a um terceiro resistor e assim por diante, e assim sucessivamente, tá? Não pode haver ramificação no circuito. O que significa dizer que não pode haver ramificação? Significa dizer que eu não posso ter nó no circuito. Quando eu tenho um nó, eu crio o que nós chamamos de ramificação. E essa ramificação faz com que a corrente elétrica se divida, ou seja, passe a passar valor diferente de corrente elétrica nos resistores. Então, numa associação em série de resistores, eu não posso ter o que nós chamamos de ramificação, ou seja, nós no meu circuito, beleza? E nós vamos dizer que 2 ou mais resistores estarão ligados em série quando a entrada do primeiro resistor estiver ligado a um polo do gerador e a saída do último resistor estiver ligado ao outro polo do gerador. Então, quando isso acontecer, nós vamos dizer que nós temos uma associação em série de resistores. Então aqui eu tenho um exemplo claro de associação de 3 resistores. A corrente elétrica que sai do polo positivo da bateria perpassa pelos 3 resistores e volta chegando aqui no polo negativo do nosso gerador. Ou seja, a corrente elétrica ela tem somente um caminho a percorrer nesse circuito elétrico. Beleza? Pessoal,
é extremamente importante também nos nossos estudos sobre a associação em série, ou em paralelo, ou a associação mista de resistores, que vocês compreendam quais são as características das associações, tá? Mais importante do que você olhar um determinado circuito elétrico e verificar se esse circuito está em série, se ele está em paralelo, se ele está em misto, determinar a potência, essas coisas, você tem que compreender quais são as características dessa associação. Por que eu estou falando disso? Porque toda a resolução de circuito elétrico, seja ele mais simples ou mais complexo, ele vai passar pelas características da associação. Então, ou seja, é impossível você resolver qualquer circuito elétrico se você não souber essas características. Por meio dessas características é que você vai resolver esses circuitos elétricos. Então, a associação em série, ela vai apresentar duas características bem claras. Quais são essas características? Primeira característica, a intensidade da corrente elétrica, ela vai ser a mesma para todos os resistores. O que isso significa? Então veja bem, se você tem aqui um determinado circuito elétrico, que é composto de 3 resistores em série, a corrente elétrica que passa no primeiro resistor é a mesma corrente elétrica que vai passar no segundo e vai passar no terceiro e assim sucessivamente. Então essa é a primeira característica de uma associação em série, tá? Então a gente vai dizer o seguinte, que a intensidade da corrente elétrica I1 é igual à intensidade da corrente elétrica I2, que é igual à intensidade da corrente elétrica I3. Ou seja, é a mesma para todos os resistores. Segunda característica de uma associação em série. A tensão que é fornecida ao circuito pela bateria, pelo gerador, ela vai ser dividida entre os resistores. E ela vai ser dividida de forma proporcional ao valor da sua resistência. O que isso significa? Então veja bem, aqui você tem um circuito elétrico composto de 3 resistores associados em série. O valor, essa tensão elétrica U, que está alimentando o circuito, ela é dividida de forma proporcional às resistências. O que isso significa? Que quanto maior for o valor da resistência, maior vai ser o valor da tensão elétrica que esse resistor está consumindo, tá? Então essa é a nossa segunda característica. E isso matematicamente implica em dizer o seguinte, que o somatório de todas as tensões nos resistores vai ser igual à tensão total que está alimentando o circuito pela bateria. Beleza? Pessoal, nos nossos estudos de associação de resistores, na maioria das vezes nós vamos precisar encontrar um determinado resistor que substitua todos os resistores do circuito, tá? No caso de uma associação em série, nós precisamos determinar o que nós chamamos de resistor equivalente em série, que nós chamamos de RS. Beleza? O que é esse resistor equivalente em série? Esse resistor equivalente em série é um resistor, tá? É um único resistor que vai dissipar a mesma potência que todos os resistores em série simultaneamente. Se eu tenho um determinado circuito elétrico e eu quero encontrar a resistência equivalente desse circuito elétrico, isso significa dizer o seguinte, significa dizer que eu quero encontrar um único resistor que equivale a todos os outros resistores simultaneamente, ou seja, esse único resistor ele vai fazer tudo que todos os outros resistores faziam de uma forma separada, tá? Então, na maioria das vezes dos nossos exercícios, a gente vai precisar fazer isso. Então, para a gente encontrar esse resistor em série equivalente, a gente vai ter que levar em consideração que esse resistor está ligado à mesma fonte de tensão U e que esse resistor vai ser percorrido pela mesma intensidade de corrente elétrica. Beleza? Então, como que eu vou fazer para encontrar essa resistência equivalente? Eu vou levar em consideração
as características da associação em série. Então a gente viu que a associação em série vai apresentar duas características bem específicas. A segunda característica fala o seguinte, que a tensão total que alimenta o circuito é igual ao somatório de todas as tensões nos resistores. Então eu posso dizer que o 1 é igual ao U2, que é igual ao U3, beleza? Tá? Só lembrando aqui, eu estou levando em consideração um circuito tem 3 resistores associados em série. Então esse U que está alimentando o circuito, tá? Ele é igual ao somatório dessas 3 tensões. O 1 mais o 2 mais o 3. Beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente pode levar em consideração a nossa primeira lei de Ohm. O que a primeira lei de Ohm fala? A primeira lei de Ohm fala que o U é igual a R vezes I. Beleza? O U representa a tensão, o R representa a resistência no circuito, a resistência do resistor, e o I representa a intensidade de corrente elétrica. Então eu posso substituir esse R vezes I em cada um desses elementos aqui. Então, ou seja, eu posso dizer que esse U, que representa a tensão total, vai ser o meu RS, tá? Que é o meu R equivalente, vezes o I, que é a corrente elétrica que está passando pelo gerador. Isso aqui vai ser igual a R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I. Como na associação em série a corrente elétrica é a mesma para todos os resistores, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar esse I, porque é igual para todos. Então a nossa resistência equivalente em série, ela vai ser dada pela soma de todos os resistores no circuito. Então se eu quero encontrar a resistência equivalente, um único resistor, que equivale a todos os resistores associados em série do circuito, basta eu somar todos esses resistores. Se eu tiver um determinado circuito que é composto de N resistores iguais, essa equação ela pode ser escrita como sendo o quê? Resistência equivalente em série é igual a N vezes R. Ou seja, o número de resistores iguais vezes o valor da resistência dos resistores. Aí eu consigo determinar a nossa associação, a nossa resistência equivalente em série, tá? A ligação equivalente em série, ela apresenta alguns problemas. Quais são os problemas da associação em série? É que se uma desses resistores deixar de funcionar, todos os outros resistores também vão deixar de funcionar, tá? Por isso que a gente não usa muito essa associação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não tem muita aplicação dessa associação. Mas aquelas lâmpadas de Natal, por exemplo, é um exemplo claro de uma ligação em série. Se uma das lâmpadas deixar de funcionar, todas as outras também vão deixar de funcionar. Claro, as que estejam no mesmo fio, beleza? Justamente por causa desse inconveniente. Porque se uma lâmpada queimar, se uma lâmpada deixar de funcionar, todas as outras lâmpadas também vão deixar de funcionar, beleza? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos sobre a associação de resistores. Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu volto na próxima videoaula para falar a respeito da associação em paralelo de resistores, tá bom? Então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. About you now.